Hare Krishna, tudo bem pessoal? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do Clube do Dharma e dessa vez é para falar do filme da Barbie. Então esse vídeo é da série Super Alma, vocês podem ver a playlist aqui no canal, é a série onde a gente discute sobre o Dharma dentro da cultura pop, a série que já estava parada, tinha um tempo e agora a gente está retomando. Justamente porque esse ano teve um evento bem singular no cinema, que foi o evento conhecido como Barbieheimer, porque dois filmes assim que eram filmes que estão há um certo tempo já acalentando certa expectativa na comunidade internacional e que têm chances assim bem robustas de ganharem alguns Oscars, foram lançados exatamente no mesmo dia, que foi Barbie e Oppenheimer. E eu assisti os dois filmes com a minha esposa, quando a mudaram no cinema, e assim, acho que os dois têm reflexões bem interessantes pra gente falar aqui no Clube do Dharma. Então a gente vai gravar dois vídeos, esse primeiro aqui sobre Barbie, e depois a gente também vai gravar e lançar aqui no canal um sobre o Oppenheimer. A gente está lançando o vídeo um pouco depois desse evento, né, Barbieheimer, já teve mais atenção da mídia, mas ainda estamos um pouco dentro do time, porque os filmes ainda estão em bilheteria, então movimentando bastante opiniões, né, tanto favoráveis quanto controversas sobre eles. Então vamos falar primeiro da Barbie, que tem uma mensagem sobre Dharma talvez um pouco menos óbvia do que o Oppenheimer. E então o filme da Barbie, para quem não viu, né, é um filme que, assim, ele de fato brincou muito com as expectativas que as pessoas tinham sobre o que poderia ser um filme da Barbie. Na verdade, esse filme, o desenvolvimento dele está se arrastando por anos, né? Passou na mão de vários roteiristas, de várias empresas diferentes, né? E então mais de uma produtora já esteve envolvida no filme da Barbie, até que finalmente a coisa toda deu certo quando botaram para ser a dupla criativa por trás do filme a Greta Gerwig, que é uma cineasta relativamente jovem, né, diretora nova, assim, né, mas com uma carreira até agora muito boa, e o Noah Baumbach para ser um roteirista junto com a Greta Gerwig, né? O Noah Baumbach, ele assim, é um dos principais roteiristas da nova geração de roteiristas de Hollywood, escreveu assim alguns roteiros bem incríveis, né, como por exemplo História de um Casamento, né, ou Lula e a Baleia. Então eles partem de um roteiro bem consistente, né? E o filme, qual que é a premissa básica do filme, né? Então vou falar um pouquinho sobre a história do filme para poder entrar na discussão aqui sobre o Dharma, mas não vou dar nenhum grande spoiler, pequenos spoilers, mas nada que, por exemplo, o trailer do filme já não entregue, né? Então a ideia básica do filme é que a história central, né, o plot, começa a se desenrolar na Barbie Land, na terra da Barbie, né? Então lá todo mundo são bonecas Barbie, bonecos, né, assim da família ali da Barbie, né, bonecos Ken e tudo mais. E uma das Barbies, que é a Barbie principal, né, é a Barbie estereotipada, é o nome dessa Barbie, né? Porque tem várias Barbies, né? Tem Barbie presidente, tem Barbie que é prêmio Nobel de Física, tem Barbie engenheira, né? Tem todo tipo de Barbie e todo tipo de Ken lá, né? Só que essa Barbie é a Barbie principal, né? É como se fosse assim a bonequinha clássica da Barbie, aquela que quando a gente ouve o nome Barbie a gente pensa lá, lourinha e tal, magrinha, né? Que quem interpreta no filme é a Margot Robbie, que é uma atriz muito boa e fez uma Barbie muito legal, né? E aí ela é a Barbie estereotipada. E todas as Barbies vivem uma espécie assim de mundo perfeito, né? Elas são perfeitas em tudo que elas fazem, e lá o mundo é o mundo onde as Barbies conseguiram assim igualdade, né, de gênero. As Barbies são incríveis e elas ocupam diferentes papéis de prestígio na sociedade, a sociedade toda, né, governada e organizada por Barbies, né? E elas vivem lá trabalhando e fazendo coisas incríveis, fantásticas, e no final do dia elas dão super festas e elas estão sempre bem com elas mesmas, empoderadas, felizes. Só que essa Barbie estereotipada, ela começa a ter um comportamento meio anômalo, né? Ela começa a ter pensamentos de morte. Ela começa a refletir sobre as imperfeições dela mesma, né? Sobre a finitude da existência, coisas que nunca passariam pela cabeça de uma Barbie, né? E aí, quando a Barbie estereotipada começa a ter esses pensamentos de morte, coisas estranhas começam a acontecer com ela, né? Então o pé dela toca no chão, né? O pé da Barbie nunca toca no chão, ela começa a se envolver em todo tipo de acidente, a roupa dela amassa,
né? Ela fica menos do que perfeita, começa a ter varizes, né? Começa a acontecer com ela coisas que acontecem com mulheres normais, com pessoas normais, né? E aí as outras Barbies começam a estranhar isso e basicamente, não vou entrar aqui muito em detalhes sobre o enredo, para quem não viu, né? Mas ela tem que ir no mundo dos humanos, nosso mundo, para tentar corrigir a situação, não vou explicar o porquê, mas o ponto é que quando ela chega no mundo dos humanos, ela encontra alguns dilemas aqui, né? E depois, quando ela volta para Barbie Land, ela vê esses dilemas refletidos lá, e uma das principais questões que o filme trata, discute, é justamente a questão que ela encontra nesse mundo, que não tem lá na Barbie Land, que é a questão do patriarcado, do machismo estrutural, né? Então o filme vai discutir isso, feminismo versus machismo estrutural, todo esse tipo de coisa. E muita gente, inclusive, acha que o filme da Barbie, muita gente achou isso, né? Que é um filme com esse tipo de agenda, né? E ele é até um filme que se debruça sobre esse debate, até, assim, com alguma profundidade, né? Mas não é esse, assim, o ponto central do filme, né? Discutir justamente essas questões identitárias, questões de gênero, esse não é o ponto central do filme, né? O ponto central é justamente esse, né? Que a Barbie, ela tem esses pensamentos de morte, que são pensamentos comuns pra gente, não para uma Barbie, mas são pensamentos comuns para o ser humano, porque o ponto central da vida de todos nós que vivemos nesse mundo é que essa vida vai acabar, né? E a gente vive com essa sombra pairando sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Todas as nossas ações, elas são mais ou menos guiadas na tentativa da gente prolongar ao máximo a nossa vida, desfrutar ao máximo dela e tentar afastar essa morte que é inevitável, né, de alguma forma. Então, tem uma determinada parte do filme, muito legal, assim, um diálogo muito bom, onde a Barbie, ela tá conversando com... Agora, alerta de spoiler, né? A Barbie tá conversando com o espírito da criadora dela, né? Da senhora lá que criou a bonequinha da Barbie, foi uma das donas lá da empresa, da Mattel, né? Que fabrica a boneca da Barbie até hoje. Então, essa senhora, o espírito dela tá conversando com a Barbie e tá explicando o seguinte pra Barbie. Ela fala, olha, Barbie, na verdade, tudo isso, né? Patriarcado, feminismo, Barbies, né? Ou seja, a própria Barbie, ela falou, olha, tudo isso, na verdade, são confortos, são alentos que o ser humano criou, porque ser um ser humano é algo muito complicado, é algo muito doloroso, porque seres humanos morrem, né? Ideias não morrem, né? Então ideias como em qualquer tipo de ideologia, tanto patriarcado quanto feminismo, quanto a própria Barbie, tudo que ela representa, né, para a sociedade, ou qualquer outra ideologia, segundo essa senhora, e ela aponta isso é algo assim que vai muito na linha do que a gente vê na Bhagavad Gita, né? Ela fala, olha, tudo isso são tentativas que o ser humano criou, né, que ele usou para tentar escapar da sombra da morte, né? E aí existe até uma frase assim, no filme que é bem interessante, né, que seres humanos morrem, ideias não morrem, né? Então, basicamente, a ideia que o filme joga, né, por trás de todas as discussões, né, dessas questões de políticas e conflitos sociais a partir da crise de gênero, né, de exploração histórica sobre um determinado gênero, que o filme fala um pouco sobre isso, mas, assim, em um nível mais profundo, o coração do debate do filme é justamente esse, né, que por trás de tudo isso, por trás de todas essas questões ideológicas, existe um medo fundamental, existe um problema existencial humano, né, existe essa crise existencial, essa ruptura das nossas expectativas, porque a gente espera viver para sempre, né? A nossa vida, por pior que seja, é algo que normalmente a gente deseja prolongar, né? A gente quer gozar da experiência de ser um ser que existe no mundo, né? E aí a gente fica frustrado e a gente fica inevitavelmente abalado com o conhecimento de que essa existência um dia ela vai se findar. E a gente não sabe o momento quando esse evento vai acontecer. Né? Esse momento pode acontecer em qualquer instante, né? E a gente vive alarmado com isso. Então, por que o ser humano cria ideologias? Basicamente porque ideias não morrem, né? Nós somos mortais, somos muito frágeis, muito vulneráveis. Então a gente cria ideias que são eternas, né? Ou pelo menos que vão existir mais do que a gente, que vão sobreviver à nossa própria vida. Então, quando eu morrer, a minha ideologia ela vai continuar viva, né? Então, se eu trabalho em prol de uma determinada ideologia, se eu, assim, sirvo uma ideologia política, ou uma ideologia econômica, ou uma ideologia social, uma ideologia religiosa, qualquer ideologia que seja, mesmo
assim, um time esportivo, qualquer coisa com a qual eu me devote, essa coisa vai continuar sobrevivendo quando eu morrer. E eu vou continuar vivendo junto com essa coisa, né? Só que o problema que a gente vê assim no filme da Barbie, que ele aponta e aponta assim até de uma forma muito peculiar, bem interessante, né? É que quando a gente se dedica a uma ideologia, meio que a ideologia ela reduz a gente a um estereótipo, né? Reduz a gente a algo menos do que uma pessoa. Então, assim, o nosso discernimento, as nossas emoções, tudo isso passa a orbitar ao redor dessa ideologia, né? E toda ideologia, na verdade, ela não é viva. Ela não morre, mas ela não morre porque ela nunca nem foi viva, né? Então, meio que a gente perde uma parte da nossa humanidade, a gente perde uma parte da nossa própria vida quando a gente se devota a uma determinada ideologia, né? E mais do que isso, as ideologias, elas criam divisões sociais, né? As ideologias, elas criam polarização, elas criam conflito, porque pessoas com ideologias diferentes vão entrar em conflitos entre si, né? E esses conflitos, muitas vezes, uma vez que a gente deixa, né, de lado uma parte da nossa humanidade, a gente abre mão de uma parte da nossa humanidade para poder abraçar a ideologia, para que a ideologia tente ajudar a gente a superar a morte, na hora que a gente vai entrar em confronto com outra pessoa, a gente não vai ver essa outra pessoa que tem uma diferença ideológica da gente como uma outra pessoa. A gente vai ver ela como um servo daquela outra ideologia, né? Como alguém que também é menos do que uma pessoa. Então eu me torno menos que uma pessoa e agora eu vou ter mais recursos, vou ter mais liberdade para poder atacar com mais agressividade, né? Com mais ímpeto o outro. Porque eu me objetifiquei ao me identificar com uma ideologia, né? E eu também objetifiquei o outro, e o outro se objetificou. Então aí abre espaço para todo tipo de crise, conflito, né? Então esse ponto é muito interessante, né, que é explorado assim, ao longo do filme da Barbie. Não vou falar mais coisas sobre o roteiro, vejam o filme, né, porque é muito bom. Inclusive a interpretação do Ken, né, pelo Ryan Gosling, para mim foi assim, a melhor coisa do filme, foi assim, muito bem acertado. Eu gosto muito desse ator, né, do Ryan Gosling, achei ele brilhante nesse filme. Mas é muito oportuno assim, o tipo de exploração que o filme faz sobre esse tema, né? Apesar de muita gente ter deixado passar o ponto central do filme, porque isso vai justamente em linha com o conceito que Krishna ele explora na Bhagavad Gita, que é o conceito de que, de fato, né, nenhuma expectativa desse mundo ela pode satisfazer a gente, né? Nós temos expectativas que são assim, infinitas, que são eternas, a gente anseia, né, por uma existência eterna, uma existência que não vai ser ceifada pela morte. A gente tem a expectativa, a gente tem um anseio de entrar em contato com um conhecimento que seja superlativo, que seja absoluto, né, que dissipe todas as nossas dúvidas. A gente tem a esperança de entrar em contato com uma experiência de felicidade que seja totalmente plena. A gente não quer só um prazer temporário, a gente não quer só um prazer intenso, a gente não quer qualquer tipo de gozo que possa ser encontrado nesse mundo. A gente quer o quê? Bem-aventurança, que vai satisfazer até a última instância do nosso ser, que vai preencher a gente completamente, que vai justificar toda a nossa existência e que nunca vai ceder. E nenhuma dessas expectativas que a gente tem pode ser satisfeita nesse mundo. Por quê? Krishna vai falar que todas essas expectativas que nós temos são satisfeitas só nele, na comunhão com ele, na comunhão com Deus. Só Deus pode saciar a fome, o apetite que a gente tem de felicidade, prazer, né, de eternidade e de conhecimento. Nada disso vai ser satisfeito por esse mundo. Só que a nossa vida nesse mundo consiste basicamente em tentar trocar Krishna por outros objetos que existem nesse mundo, né? A gente tenta fabricar os nossos próprios deuses. A gente tenta criar os nossos próprios ídolos e nos devotarmos a eles, né? No caso aí, a Barbie, o filme da Barbie vai apontar que as ideologias elas são essa tentativa do ser humano de fugir da morte, né? Do medo da morte, da realidade da morte. Então, as ideologias elas são ídolos, né? O ídolo é tudo aquilo que ocupa no nosso coração o lugar que deveria ser por direito de Deus, né? Então, Krishna fala na Bhagavad Gita que, por exemplo, né, ele pode proteger a gente de todo karma, ele pode proteger a gente dos nossos pecados, né? Krishna é um abrigo. Deus é o abrigo seguro no qual a gente pode buscar o nosso verdadeiro refúgio. Mas a gente busca refúgios em deuses que nós mesmos criamos, né? E esses deuses, eles são falíveis. Então, as ideologias, elas podem ser ídolos, mas as nossas próprias qualidades, as nossas próprias virtudes podem ser ídolos também.
A gente pode tentar, por exemplo, buscar auxílio no conhecimento, a gente pode buscar esse refúgio na nossa disciplina, só que nenhuma dessas coisas vai ocupar o lugar de Deus, porque todas elas são, de novo, falíveis. E por que a gente se devota a ídolos que são estéreis, que são vulneráveis, né? Em vez de se devotar a Deus, que é totalmente perfeito e que vai conseguir atender as nossas demandas, que vai saciar as nossas expectativas, né? Porque Deus exige compromisso, né? Quando Deus entra na nossa vida, Deus ele ocupa o espaço que só Deus pode ocupar, que é o de Senhor. Ele é o Senhor. E se ele é o Senhor, naturalmente nós somos os servos, né? Então a nossa rebeldia inata faz com que a gente não queira outro Senhor na nossa vida, a não ser nós mesmos, né? Então, quando a gente se devota a um ídolo, quando a gente se devota a uma criação nossa que está preenchendo o lugar que deveria ser de exclusividade divina, o que a gente está fazendo, na verdade, é botando algo que a gente criou no lugar de Deus. E algo que a gente criou é algo que a gente pode manipular, é algo sobre o qual a gente obtém controle. Então, mesmo que eu seja devotado a uma ideologia, mesmo que eu seja devotado a uma das minhas virtudes, mesmo que eu seja devotado a alguma paixão que eu tenho, seja a paixão pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo sucesso profissional, ou então pela minha família, ou então a paixão que eu tenho por adrenalina, por esporte, por fama, por apreciação, né, do público, por sexo, por poder, qualquer coisa. Eu estou botando algo com o que eu posso controlar, algo que através dos meus recursos, das minhas habilidades, eu posso ter domínio, né? Mas Deus não é assim, né? Krishna, ele é um Deus diferente dos ídolos, totalmente incontrolável, né? Ele está além da nossa capacidade de tentar subordinar ele, né? Então, é por causa disso que a gente se devota aos ídolos. E aí tem um teólogo do século passado, que eu gosto bastante, que é o C.S. Lewis, que ele fala uma coisa muito interessante, né? Que a dinâmica de adoração que o nosso coração tem pelos ídolos, ela é tão perversa que quando a gente se devota a um ídolo, né? Esse ídolo, ele faz duas coisas. Primeiro, ele destrói a gente. E depois ele destrói a si mesmo, né? Então, por exemplo, quando a gente se devota ao conhecimento, né? O que acontece se a gente se devota ao conhecimento? Se a gente parte da premissa de que o nosso conhecimento, a nossa inteligência, a nossa sapiência vai dar conta de explicar toda a realidade ou de resolver todos os problemas do mundo, né? Que era, por exemplo, uma linha de pensamento muito comum do século XVII ao século XIX, né? Especialmente ali perto do final do século XIX. A humanidade estava depositando muita fé, por exemplo, que a ciência evoluía a um ponto que ela ia dar conta de explicar todas as estruturas da realidade. Né? O que acontece se eu devoto tanta fé ao conhecimento? Vai chegar ao ponto onde eu vou perceber que o meu conhecimento ele é finito, ele tem limites epistemológicos muito bem definidos, né? E é o que acontece nessa hora? Nessa hora, o conhecimento vai destruir a gente, né? Porque uma pessoa que depositou tanta fé no conhecimento, quando ela se frustrar com o próprio conhecimento, ela vai se tornar abalada, assim, né? Ela vai se tornar uma cética de tudo. Ela vai ter perdido a fé dela foi traída pelo conhecimento, né? Isso vai destruir ela, isso vai trazer um grande abalo emocional para ela, e isso aconteceu na própria história da humanidade, porque a gente vê que no século XX, começo do século XX, com as duas grandes guerras mundiais, o que isso aconteceu? A humanidade viu que a ciência, ao invés de estar impulsionando a gente para um futuro perfeito, onde ela explicava tudo, dava conta de resolver tudo, a ciência estava levando a gente para um desenvolvimento tecnológico que a gente não controlava, que podia ser usado para o mal, que podia ser usado para destruir o próprio mundo, né? E aí o que aconteceu? Seguiu-se um período de grande ceticismo em relação ao conhecimento, que é o período que a gente vivencia até hoje, né? Então, olha só, primeiro, o ídolo, ele destrói o seu devoto, né? Então estava todo mundo devotado à ciência, esperando que a ciência fosse salvar o mundo, e o grande golpe da ciência é que a ciência foi usada para fazer campos de concentração, bomba atômica, e depois o ídolo destrói a si mesmo, né? Então, já que eu não podia confiar no conhecimento, agora eu não confio em mais nada, né? E é o mundo que a gente vive hoje, o mundo pós-moderno, onde não existe uma verdade absoluta, uma verdade que de fato objetivamente seja válida sempre. Não, o que agora existe é verdades relativas, cada um busca a sua verdade, meio que a humanidade desistiu de encontrar um conhecimento totalmente puro, né? É o caso de um ídolo que foi idolatrado no lugar de Deus e que por fim destruiu seu devoto e destruiu a si mesmo, né? Então, por que a gente se devota tanto a esses ídolos? Por que eles são tão atrativos? Porque normalmente os ídolos, eles são aspectos da criação do próprio Deus, eles são partes da potência do próprio Deus, né? E Krishna é todo atrativo, Deus é todo atrativo.
Então as potências dele também são atrativas, né? Por que alguém se devota ao conhecimento? Porque o conhecimento é muito bom, né? Ele é muito bom quando ele é encarado na perspectiva certa, de que ele é uma dádiva concedida por Deus, né? Que ele é parte da realidade que Deus criou. Ele é uma parte da realidade, mas ele não é a fonte da realidade, né? Por que a gente se devota a uma determinada ideologia? Porque normalmente ideologias, né, elas podem ter muitos problemas, mas elas têm coisas boas por trás delas, né? Ideologias conservadoras, por exemplo, querem conservar, né, bons costumes, a moralidade, isso são coisas muito boas, né? Então, ideologias mais progressistas querem libertar pessoas que estão sendo oprimidas, vítimas de injustiças sociais, isso também é uma coisa muito boa, né? Só que isso não é tudo. O problema é que essas ideologias, né, enquanto elas estão tentando explicar parte da realidade, enquanto elas estão subordinadas a Deus, elas são muito boas. Mas quando elas ocupam o lugar de Deus no coração do seu devoto, né, você fica devotado a essas ideologias ou qualquer uma outra perspectiva que se torne um ídolo, aquilo ali passa, na verdade, a ser uma fonte de opressão. Por quê? Porque você reduz a sua visão da realidade, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tenha se devotado a uma ideologia conservadora, agora ela vai achar que tudo gira em torno de conservar a sociedade, né? Conservar determinados aspectos da vida social, inclusive aqueles que eram errados, que eram viciosos, né? Então, para ela, mais do que fazer o que é certo, o mais importante é conservar a sociedade, conservar as coisas do jeito que as coisas estão, né? E para alguém que era uma pessoa com uma visão mais progressista da realidade, né? Que estava ali tentando causar uma revolução social para mudar aquilo que estava errado, aí muitas vezes a própria ideia da revolução ela se torna mais importante do que manter a sociedade funcionando de forma pura, né? Então, para ele, a realidade toda se resume em fazer revoluções sociais atrás de revoluções sociais. Então, ele perde, por exemplo, de vista, ele perde do horizonte dele a importância daquilo que é sagrado, ele perde a importância das tradições, né? Então, é isso que as ideologias, ou os ídolos, de uma forma geral, fazem com a gente, né? Eles nos reduzem. Eles castram uma parte importante da nossa existência para que a gente se torne uma única coisa, um servo devotado desse ídolo, né? O ídolo torna a gente menos do que humanos. Então, essa é uma mensagem muito interessante, né, que o filme da Barbie traz. Obviamente, o filme ele traz só a crítica social e filosófica, existencial, ele não vai para o lado teológico, né? Isso a gente discutiu aqui, e é um aspecto muito importante que Krishna discute na Bhagavad Gita. Krishna fala no capítulo 7 da Bhagavad Gita, também no capítulo 9 da Bhagavad Gita, que as pessoas elas adoram, né, semideuses e buscam assim o refúgio de semideuses, né? Semideuses são seres assim celestiais, né, seres muito poderosos, mas que não são Deus, né? E o que acontece é que elas ganham benefícios materiais por adorarem esses semideuses, mas basicamente elas não conseguem obter o benefício transcendental de curarem o mal pela raiz dentro do coração delas, de eliminarem o egoísmo, de eliminarem a maldade dos seus corações, se tornarem novas pessoas totalmente puras e transcendentais à dualidade desse mundo. Por quê? Porque elas estão presas ainda à mentalidade material de estar adorando os semideuses, né? E Krishna faz uma crítica muito forte a essa adoração aos semideuses. Por quê? Porque isso é idolatria. Você está botando algo menor do que Deus, uma parte da criação de Deus, no lugar de Deus, né? Agora, essa crítica que Krishna faz à adoração de semideuses, na verdade, se a gente ler a Gita com muito cuidado, ela pode ser substituída por qualquer tipo de idolatria que a gente faz, né? Inclusive a idolatria da religião, a idolatria da renúncia. Muitas vezes a gente bota a religião, que deveria ser um instrumento de conexão com Deus, no lugar do próprio Deus. Muitas vezes a gente bota as cerimônias religiosas no lugar do próprio Deus. Ou a gente bota, inclusive, a renúncia no lugar do próprio Deus, né? Por quê? Porque todas essas coisas são coisas que nós podemos controlar. Então, uma reflexão que a gente tem que fazer é tentar descobrir as nossas próprias idolatrias. O que eu estou botando no lugar de Deus? Qual é o refúgio onde eu estou querendo me abrigar para com que eu consiga evitar de me abrigar em Deus? Porque abrigar em Deus significa a gente renunciar a nós mesmos como senhores desse mundo, né? E assumir nossa posição de servo. Então, o que eu estou adorando, né, no lugar de Deus? E esse ídolo que eu estou cultuando, ele também está me tornando imagem e semelhança dele. Então, quais são esses ídolos? Descobrir os ídolos do nosso coração, remover eles e botar Krishna no lugar é algo que nós deveríamos fazer. Krishna é o iconoclasta supremo, ele é o destruidor de ídolos, né?
Krishna, quando ele entra na nossa vida, à medida que a gente se devota a ele, ele vai denunciando para a gente todos os falsos deuses que nós estamos criando no nosso coração e estamos nos devotando. Então, se a gente quer obter, de fato, uma resposta satisfatória para as nossas necessidades e anseios eternos, para o nosso apetite de felicidade infinita, a única forma de fazer isso é cultuando no altar do nosso coração o Deus verdadeiro, que não aceita imitações, não aceita cópias baratas, nada de Barbies, nada de falsos ídolos no nosso coração. Nosso coração ele tem que ser preenchido pela graça redentora do Deus verdadeiro, né? Do Deus que é transcendente, do Deus que é o Senhor da nossa vida. Então é isso, pessoal. Essa foi uma reflexão sobre o filme da Barbie e os falsos ídolos, né? E os ídolos que nós cultuamos no nosso coração, os deuses que nós mesmos criamos, que podem ser ideologias, que podem ser qualquer aspecto dessa vida, qualquer coisa que a gente valoriza mais do que Deus, inclusive coisas muito boas, que são dádivas de Deus, né? Quando a gente bota uma dádiva de Deus no lugar de Deus, ela imediatamente se torna um ídolo. Tá bom? Então, pessoal, então fiquem aí com a reflexão, depois comentem aí se gostaram e deem outras sugestões para mais vídeos dessa série Super Alma. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Krishna. Hare Krishna!